pessoal, meu nome é Dinaê, sou psicóloga, trabalho numa equipe de abordagem social aqui em Porto Alegre. Quero inicialmente agradecer o convite de toda a equipe do Telesaúde para que eu pudesse compartilhar então algumas experiências minhas junto ao Ação Rua, né, que é como é conhecido o serviço de abordagem social aqui em Porto Alegre. Então vou iniciar a minha fala a respeito da superação da situação de rua, localizando um pouco de onde eu estou falando, né? A minha fala ela vai estar dizendo de um lugar de trabalhadora, de uma equipe de abordagem social. Não tenho trajetória de rua, então essa experiência eu não posso dizer desse lugar, mas sim de quem atua há mais de 3 anos com pessoas em situação de rua e que pode talvez trazer algumas reflexões sobre esse tema, né? Bem, eu trabalho na AICAS, que é a Associação Intercomunitária de Atendimento Social. A gente presta, então, o serviço de uma das equipes de abordagem aqui em Porto Alegre. A gente é responsável pela execução, então, em alguns territórios da região mais central de Porto Alegre, como Centro Histórico, Cidade Baixa, Menino Deus, Azenha, Praia de Belas, Santana, Farroupilha, Petrópolis, Jardim Botânico, enfim, alguns bairros que correspondem à região central do CREAS também. Acho que é importante situar então esse território da onde eu estou falando, da minha experiência, porque ele vai ter um recorte muito específico, né, quando a gente pensa o acompanhamento de pessoas em situação de rua. É um território que tem uma grande concentração de lojas, de comércio, de serviços públicos também. Além disso, de vários serviços da rede socioassistencial, CRAS, CREAS, Albergue, Centro Pop, e também de alguns banheiros públicos e espaços como parques e praças que as pessoas costumam usar como local para pernoite ou mesmo para higienização, alimentação, né? Isso faz com que seja um território que tem uma grande concentração de pessoas em situação de rua, historicamente, em Porto Alegre. E eu acho que para a gente começar a pensar, a gente poder também compreender a situação de rua como algo complexo, né? Pensar a situação de rua não é algo simples, não é algo unifatorial, pelo contrário, né? A gente sabe que a ida para as ruas, ela diz de uma série de processos que vão desde questões subjetivas e da história dos sujeitos, questões familiares, né? Normalmente a gente tem algumas famílias que intergeracionalmente acabam passando pela situação de rua. E para além disso, a gente vai estar falando, então, da situação de rua como uma consequência de questões sociais, econômicas, raciais e estruturais da nossa sociedade, né? Mas falar também de situação de rua é falar de várias formas de se estar nas ruas, né? A gente, na política da assistência social, especificamente nas equipes de abordagem, a gente vai trabalhar com algumas linhas, né, e modos de estar na rua. Uma delas é o que a gente chama de rua sobrevivência. O que é rua sobrevivência? São modos de estar na rua, normalmente de famílias, com crianças e adolescentes, que utilizam a rua como um espaço de sobrevivência, principalmente por meio do trabalho infanto-juvenil, com situações de mendicância, em frente a supermercados e a outros espaços de grande circulação, também com a venda de objetos como balas de goma, panos de prato, lixas de unha, com a coleta de materiais recicláveis também, que é conhecido como catação, né, as famílias e crianças que puxam carrinho, né, como o pessoal conhece, e essas outras formas, né, que então vão estar dizendo dessa relação com a rua que diz respeito à sobrevivência. O foco hoje é a gente poder falar sobre a situação de rua moradia, né, que compreende a grande parte das ações e dos acompanhamentos que a gente tem, e que vão falar sobre formas de morar e de se relacionar com a rua, que normalmente envolvem a permanência, a habitação em espaços da rua da cidade, né? Mesmo assim, mesmo quando a gente fala em situação de rua moradia, a gente vai estar falando de forma diferente de se relacionar com a rua. Então a gente tem pessoas que têm barraca fixa, a gente tem pessoas com estruturas móveis, né? Às vezes pessoas que usam o próprio carrinho de catação como espaço para dormir, pernoitar. Tem pessoas que têm um funcionamento um pouco mais nômade, assim, que vão usar os seus colchões para se deslocar pela cidade.
e pessoas que vão acessar e ficar transitando entre alguns serviços da rede, como os albergues, né? Então, assim, são formas de se estar na rua que vão dizer muito de como a gente pensa a superação dessas situações. Quando a gente pensa também em situação de rua, a gente pode pensar nos motivos que levaram para a ida para as ruas, né? Olhando para as pessoas que a gente atende no nosso serviço, a gente tem uma grande parte das pessoas que acabam indo para as ruas por motivos financeiros, desemprego, conflitos e perdas familiares, isso é muito comum, histórico de abuso de substância psicoativa, pessoas com sofrimento mental agravado, sem acompanhamento, sem tratamento, que acabam adentrando em situação de rua. A gente tem algumas famílias que acabam indo para a rua por conflitos e expulsão dos territórios, principalmente por questões relacionadas ao tráfico, né, as gestões do tráfico nas comunidades que expulsam famílias. A gente tem pessoas também que adentram em situação de rua por relacionamentos com pessoas que estão em situação de rua, acaba saindo das suas residências e indo também viver essas relações na rua. Adolescentes e jovens adultos que evadem ou encerram seu período no acolhimento institucional e acabam entrando para a situação de rua. Pessoas egressas do sistema prisional também, né, frente à ausência de programas de reinserção social, acabam adentrando para a situação de rua como única opção. E aí, nisso tudo, também tem pessoas que acabam indo para as ruas como uma opção de desejo, né, pela liberdade que as ruas trazem, pelos modos de vida que se pode constituir também nas ruas, né. Mas aí tem um ponto muito importante, que eu acho que é um foco aqui da gente poder trazer, a gente pensar que a ida para as ruas, de modo geral, ela vai sempre dizer de uma consequência de uma estrutura social capitalista e racista, que vai fazer com que grande parte das pessoas em situação de rua sejam pessoas negras, né? E isso é algo muito, muito importante, assim, da gente poder considerar. Pensando isso, eu acho que a superação da situação de rua, ela não implica somente a saída das ruas, não implica somente a pessoa deixar de dormir nas ruas, ou deixar de pernoitar ou habitar as ruas, mas implica a gente poder pensar como que esses sujeitos, esses grupos, essas famílias vão superar a vulnerabilidade ou as vulnerabilidades que produziram a ida para as ruas, né? E aí a gente vai estar falando de um processo muito complexo, né? E aí eu acho muito importante a gente poder diferenciar a superação da situação de rua e suspensão da situação de rua. O que a gente costuma acompanhar de modo geral, enquanto equipes, são suspensões momentâneas da situação de rua, pessoas que por algum motivo conseguem sair das ruas, né, por alguns meses ou alguns anos, mas que por uma série de questões acaba retornando em algum momento. O que a gente tem hoje, né, enquanto serviço, para poder pensar saída das ruas, né? A gente tem algumas saídas, né, e alternativas como ingresso no mercado de trabalho formal, e para quem está na rua isso é algo muito difícil. A gente sabe que tem pessoas com um vasto histórico de trabalho formal, experiência e formação, mas que tem muita dificuldade de retornar exatamente por estarem em situação de rua, né, por uma série de questões, dentre elas o próprio preconceito dos empregadores que não acolhem essa demanda, né. A gente tem outras formas que são os trabalhos informais, que é algo muito comum dentre as pessoas que a gente atende, então, desde formas como a própria catação de material reciclável, a venda de alguns objetos e itens de consumo, mas esses trabalhos formais, e é o que a gente tem visto na experiência com as pessoas que a gente atende, são formas muito instáveis, muito precarizadas, e por isso dificilmente vão dar sustentação para a superação da situação de rua, né? Porque normalmente elas não vão dar conta de superar a vulnerabilidade numa totalidade, vão exigir com que as equipes continuem sustentando um acompanhamento, né, dessas famílias, tanto a partir da assistência quanto de outras políticas, né. Outras formas que a gente pode pensar são o ingresso em espaço de acolhimento institucional, a gente tem os abrigos e as repúblicas, né, acesso a alguns benefícios e programas eventuais. Esse ano, por exemplo, a gente teve o próprio auxílio emergencial relacionado à pandemia da Covid-19, que foi um programa, e está sendo ainda, né, que tem permitido com que algumas pessoas saiam temporariamente das ruas, mas a gente sabe que provavelmente vão acabar voltando quando se encerrar.
a gente tem outros benefícios, né, como auxílio moradia, o próprio programa Mais Dignidade, outras formas de benefício eventual, que vão permitir com que as pessoas saiam da situação de rua por um tempo, mas que se a gente não tiver uma estrutura outra para dar conta dessa continuidade, é possível que posteriormente essas pessoas retornem para as ruas, né. E aí o que a gente tem observado, assim, nessas experiências de processos de saída das ruas, é que não adianta, né, não basta as pessoas terem um espaço de moradia. É necessário que elas tenham toda uma estrutura outra, né, para que elas consigam realmente manter as suas vidas fora das ruas. Então a gente tem que pensar no acesso à renda, para que a pessoa possa ter acesso à alimentação, à higiene e a todo o restante de estrutura mesmo para manutenção da vida, né? E isso é algo muito importante, porque o que a gente tem observado é que algumas pessoas têm muita dificuldade de sustentar fora das ruas. Por quê? Porque nas ruas, alguns grupos, famílias e sujeitos, elas constituem toda uma rede de apoio e solidariedade, tanto com outras pessoas em situação de rua, quanto com moradores, trabalhadores que circulam pelo território e que acabam ofertando alimentos, a doação de dinheiro. A gente é muito comum, assim, os usuários trazerem o relato das relações com madrinhas e padrinhos, né, como eles chamam, que são pessoas que apoiam, né, essas pessoas na rua e que fornecem todo um suporte que, quando elas adentram para o espaço de moradia sozinhos, por exemplo, elas têm muita dificuldade de conseguir ter isso novamente, né. E de alguma forma, por mais contraditório que possa parecer, muitas pessoas, quando adentram no espaço de moradia, elas têm essas redes rompidas, né, e elas se veem num processo muito solitário, assim, e tendo pouca autonomia para continuar garantindo a manutenção da sua vida, né. A gente tem um exemplo, assim, dessa relação forte com a rua também, que é um cara que a gente acompanhou, que adentrou para uma pensão, e a primeira coisa que ele fez quando ele entrou na pensão foi retirar a cama e colocar o colchão no chão. E quando a equipe questionou o que estava acontecendo, ele disse que era porque ele estava muito acostumado a dormir sem cama e a dormir próximo ao chão, e ele não estava conseguindo dormir com a cama. Então, isso eu acho que traz um indício, sim, para que a gente possa pensar saídas que contemplem esses modos de viver das pessoas, e contemplem o desejo delas, não é? Que são, em grande parte, diferentes dos nossos, que já temos um modo de vida e de funcionamento, digamos, domiciliado, né? Então, eu acho que aí tem um elemento bem importante para pensar. A gente tem visto também que, às vezes, algumas pessoas que adentram um espaço de moradia acabam não estando no seu momento de fazer esse processo. Isso é algo que talvez seja muito difícil de pensar, né? Mas a gente observa isso, que às vezes a pessoa relata um desejo de querer sair das ruas, relata um desejo de querer adentrar em algum espaço de acolhimento ou algum benefício de moradia, e quando adentram, às vezes percebem, se dão conta, junto com as equipes, de que não estava no seu momento. Isso eu acho que é algo muito importante também da gente poder pensar, assim, né? A rua, ela também é um território afetivo, é um território de sobrevivência, ela diz de uma história de vida daquelas pessoas, e essa saída das ruas, ela é algo também que precisa ser olhado de modo muito processual, né? E com um acompanhamento muito conjunto e muito próximo dessas pessoas, né? Sair das ruas, me parece que exige toda uma reestruturação do modo de viver, uma recriação das redes afetivas, uma criação de rede com um novo território até então desconhecido, a construção de novos laços sociais, de novos processos de pertencimento social, que vai implicar numa mudança da dinâmica de vida da pessoa e vai exigir um suporte intersetorial, né? Assim, a gente percebe que essas pessoas que estão adentrando nesse processo, elas precisam ter um acompanhamento muito próximo das equipes, né? Então isso vai nos mostrando que não é só a pessoa entrar no espaço de moradia, ou não é só a pessoa entrar no espaço de acolhimento institucional, por exemplo, ou receber algum tipo de recurso financeiro, né? É necessário seguir acompanhando essas famílias e esses sujeitos, para que realmente a gente consiga produzir um movimento de superação da situação de rua e não somente uma suspensão. E acho que é importante a gente compreender esse processo para além de um processo de culpabilização individual do sujeito, né? Bem, por que será? O que aconteceu, né, nesse processo que a superação da situação de rua e da vulnerabilidade
que produziu a situação de rua não aconteceu, né? A gente não pode pensar só em saídas individuais ou individualizantes, a gente precisa pensar enquanto estrutura de política pública, enquanto estrutura intersetorial de serviços, para que a gente dê esse suporte, né? Porque a gente está falando de vulnerabilidades que são transgeracionais, vulnerabilidades que são estruturais na sociedade e que não vão ser facilmente superadas com uma saída única, né? Então eu acho que, para finalizar um pouco essas contribuições, assim, reflexões que eu tenho tido a partir do trabalho com a equipe de abordagem, com as pessoas que a gente acompanha, eu acho que é necessário a gente pensar a superação desse ponto de vista, né? A superação, ela vai exigir saídas intersetoriais, ela vai exigir uma rede muito próxima e muito forte, uma rede quente, né? Como alguns autores chamam, e vai exigir políticas públicas efetivas. A gente tem também que poder conversar e dialogar sobre alternativas não momentâneas, sobre alternativas efetivas e contínuas, né? Então, política de habitação, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre políticas de geração de renda e trabalho, né? Para que a gente realmente possa pensar em modos de superar a vulnerabilidade que produziu a situação de rua, né? E poder superar também saídas temporárias, né? Que a gente sabe que muitas pessoas conseguem se organizar durante um tempo, mas quando esses benefícios são interrompidos, as pessoas acabam retornando para as ruas. E é isso que a gente gostaria de evitar nesses processos. Então, é mais ou menos isso. Gostaria de agradecer novamente e me coloco aberta para a gente poder conversar em outros momentos. Acho que esse momento de pandemia, eles nos coloca esse diálogo através das telas, mas que também pode ser muito potente se a gente conseguir dialogar a partir dele, né? É isso então, gente. Muito obrigada. Um abraço. Até mais.